Todo o pensamento clássico foi construído a partir de experiências de diferentes artistas em determinados momentos. Roma é determinante nesta construção, porque ela expandiu seus domínios, tendo contato com diferentes povos e recebendo importantes influências culturais e artísticas que incorporou à sua arte. Duas civilizações foram muito importantes neste processo: a grega e a etrusca. Os romanos imitaram os gregos, como os gregos imitaram os egípcios. Os etruscos dominaram Roma. Os dois últimos reis de Roma eram etruscos. E os primeiros contatos romanos com os gregos foi por meio dos etruscos. A cultura grega era semelhante à cultura etrusca. Havia um comércio muito estreito entre a Etrúria, cidade etrusca, e a Grécia. Mas, apesar de a cultura romana estar vinculada à grega e à etrusca, havia um traço exclusivamente romano. Vamos entender melhor esta história nesta aula. A cidade de Roma foi fundada no século VIII por volta de 753 a.C., pelos povos latinos, que estavam ao sul do rio Tibre. Entre as cidades latinas que estavam ao sul do rio Tibre, havia uma cidade chamada Alba Longa, e ela era constantemente atacada pelos povos etruscos. Os etruscos estavam ao norte do rio Tibre. A cidade latina ao sul do Tibre e as etruscas ao norte do Tibre. Os etruscos atravessavam o rio Tibre e atacavam as cidades latinas do sul, particularmente a cidade de Alba Longa, e, portanto, para impedir que os latinos continuassem sob ataque dos etruscos, a cidade de Alba Longa monta um acampamento militar nas 7 colinas às margens do rio Tibre. Guerreiros, oficiais romanos e soldados se estabeleceram à margem esquerda do rio Tibre. E esse é o início da origem de Roma. Roma já inicia com um acampamento militar, o que explica o seu desenvolvimento posteriormente. Roma é altamente militarizada desde o início e havia uma correspondência direta entre a estrutura militar, social e política. Os grandes oficiais vão ser os grandes proprietários de Roma e vão dar origem à nobreza romana, os patrícios. Os soldados se transformaram em pequenos proprietários e vão formar a plebe romana. Segundo a explicação lendária da Eneida, que é um grande poema épico que foi escrito no século I a.C. pelo poeta romano Vigílio, os romanos eram descendentes de troianos, descendentes de Enéas. Rômulo e Remo era descendente de Enéas. Segundo o poeta, Rômulo estava com um arado marcando o espaço onde seria levantado a muralha de Roma. E seu irmão, Remo, pula no sulco do arado e diz que aquela muralha não iria defender a cidade de nada. Nesse momento, Rômulo mata o irmão e diz que a morte iria ocorrer com todo aquele que ousasse ultrapassar as muralhas de Roma. A primeira fase de Roma é a monarquia. Roma teve 7 reis. Os últimos reis foram etruscos, Talquino Prisco e Talquino o Soberbo. Quando os patrícios expulsaram o último rei etrusco, Talquino o Soberbo, eles proclamaram a República, e o órgão político essencial era o Senado. Quem dominava o Senado eram os patrícios. Mas logo houve as revoluções das plebes e os plebeus tinham uma carta na manga. Se eles não participassem das guerras, não haveria uma expansão territorial. Então,
eles se negavam a participar do exército e com essa pressão iam ganhando vários direitos. E aí surgiu as leis da plebe. Muitos líderes da plebe eram patrícios. Na época da monarquia romana, os romanos receberam influência dos etruscos. Na República, influência da Grécia helenística. E na fase do Império Romano, é a fase da expansão. É a fase mais rica de Roma, chamado Período de Ouro. Os etruscos desenvolveram a própria engenharia. Durante muito tempo, a arquitetura ficou limitada a prédios com uma quantidade muito grande de colunas e os espaços internos muito pequenos. Os etruscos desenvolveram o arco, e isso ajuda no processo arquitetônico de forma prática, permitindo aumentar os espaços internos. Usufruindo destes conhecimentos, os romanos puderam ser bons construtores de pontes, fortes, teatros, arquedutos e engenharia militar. A primeira característica importante no período romano é o cimento romano. O cimento romano era feito a partir de pó vulcânico, mais água, mais cal, mais areia, resultando assim no cimento. As construções de tijolos mais cimento são as chamadas construções de alvenarias. O concreto era o resultado do cimento mais pedra, a que chamamos britas. O concreto armado, que utiliza um vergalhão de ferro, essa técnica ela só é criada no final do século XIX. Essa invenção do cimento romano permitiu um processo mais barato, mais rápido e o desenvolvimento, que vem até os dias de hoje. A Mesopotâmia usava em suas construções o adobe, o Egito, adobe pedra, a Grécia, adobe pedra e os romanos, o cimento. A segunda característica importante na civilização romana é o uso de arcos de estruturas, e com elas foi possível construir pontes, arquedutos, que são canais de água, né? Até hoje existem pontes deste período. O Egito e a Grécia usavam imensas colunas, o chamado sistema de arquitrave, mas os romanos ampliam sua engenharia com os arcos etruscos. Lembram? Na linguagem arquitetônica, a arte romana reverencia a arte grega. O Partenon grego é uma grande estrutura grandiosa, construída com uma grande estrutura de colunas. O teatro grego, uma obra sonoplástica. Até hoje existem algumas dessas estruturas, e a sonoplastia é perfeita. O grego não fazia o teatro em qualquer lugar. Sempre eram construídos em um sopé de montanha. Eles aproveitavam o declive natural e aplicavam as arquibancadas. Roma supera esse processo a partir de uma experiência que herdaram dos etruscos. Observe o primeiro arco grego, 2 colunas, uma viga, o chamado arquitrave. Esse recurso arquitetônico carece de muitas colunas para dar sustentação, deixando os espaços internos muito pequenos. Se tentar distanciar essas colunas, a estrutura que sustenta o teto desaba, não suporta. Quem primeiro consegue uma solução para isso são os etruscos. Eles criam o arco. Eles quebram a estrutura, faz a pedra na forma de cunha e vai criando um semicírculo,
apoiando nas colunas ou em paredes. Enquanto o arco está sendo construído, a estrutura interna dele é preenchida por uma espécie de forma em madeira. Após a última pedra ser colocada, a estrutura de madeira é retirada e ele se autossustenta. É um jogo de física. O peso é distribuído gradativamente para a coluna ou parede. A vantagem desse processo é que os espaços internos podem ser bem maiores e, com estruturas mais amplas, prédios mais altos com interiores maiores. Os romanos absorvem esses conhecimentos e vão explorar isso com muita habilidade. O Panteão Romano foi considerado um dos maiores prédios do período. Eles pegam o arco, giram e criam uma cúpula. Essa cúpula, em um primeiro momento, foi pensada para o culto pagão. Havia uma associação de vários deuses colocados neste espaço. Os templos romanos obedecem o mesmo padrão dos templos gregos, mas, além dos romanos usarem o padrão dórico, jônico e coríntio, padrão de colunas gregas, havia também um composito, ou seja, um composto, uma mistura de jônico e coríntio. O templo mais famoso é o Panteão. Pan, para todos, e Teus, deuses. Era um espaço para vários deuses. O panteão tem uma cúpula, uma espécie de concha redonda. A utilização da cúpula redonda era uma característica importante em espaços circulares. A cúpula é diferente de abóbada. As telhas romanas são abóbadas. A abóbada é um arco comprido. Abóbada de berço, abóbada de 180 graus. Uma folha de caderno na forma de arco é uma abóbada. A tampa de uma panela é em forma de cúpula. Os romanos utilizavam a cúpula e a abóbada. Mais tarde, os cristãos se apropriaram deste espaço, tornando-o uma casa religiosa cristã. O Panteão Romano foi referência por muito tempo para as civilizações ao redor. Os romanos tinham o arco como possibilidade. Se eles queriam elevar um plano, sobrepunhavam arcos. E é aí que surge o conceito anfiteatro. O Coliseu Romano é importante nesse processo. Ele é totalmente afastado de áreas elevadas e, ao criar arquibancadas, vai se sobrepondo arcos, conseguindo chegar a patamares cada vez mais elevados. Anfiteatro significa teatro em que as arquibancadas estão cercando todo o palco. O arco não só foi utilizado na construção de prédios e anfiteatros, como também foi usado em monumentos que marcam a vitória, os feitos de algum líder, alguma pessoa importante na sociedade romana. Os romanos supriam sua cidade a partir de nascente de água. A cidade ficava em um local e a água era retirada das montanhas distantes. E para isso eles criaram arquedutos. Os arquedutos é uma sobreposição de arcos criando um canal, valetas, aonde a água pode, por gravidade, sair das montanhas e ser levada para as cidades. Os arquedutos levavam a água direto para o chafariz, que conduzia aos domos. Domos eram as casas dos ricos. A água também era conduzida para as termas, ou seja, as casas de banhos. Os ricos da cidade moravam em domos. Estas casas eram decoradas em afrescos. Os domos tinham diversas estaltas, tecelas, pedras pequenas, que formam mosaicos geométricos ou de representação cotidiana. Os domos também tinham cerâmicas decoradas. Como sabemos isso?
A cidade de Pompeia, que foi soterrada em 79 d.C. pelo vulcão Vesúvio, essa cidade manteve essa estrutura. E aí temos esse conhecimento. Os mais pobres da cidade moravam em agrupamentos chamados insulas, uma espécie de prédios populares que se mistura com o comércio da cidade. As cidades romanas tinham muralhas para se proteger dos bárbaros. A língua oficial era o latim. Mais uma observação. Depois que a água das termas, lembra? As casas de banho eram usadas, essa água tinha que sair. Ela saía para um esgoto chamado cloaca, que desaguavam no rio Tibre. Nessa região tinha um mauá, chamado malare, ou seja, um mosquito que transmite a malária, o Aedes aegypti, um mosquito que vinha das pragas do Egito, dos pântanos da região egípcia. Então, esse mosquito, que era chamado malare, que é o Aedes aegypti, ele transmitia aí a malária. Os nobres romanos adquiriram peças artísticas gregas. Mais tarde, muitas artes gregas foram copiadas. Os romanos investiam em cópias dos originais gregos. Um exemplo disso é o Discópulo, que é um atleta grego, e o Doríforo, que é um lanceiro. Essas duas esculturas são cópias gregas. Enquanto a escultura grega era idealizada, os romanos melhoraram as esculturas. Os romanos eram muito pragmáticos, utilizavam todas as normas e técnicas, mas privilegiavam o realismo. Temos o retrato da pessoa sendo muito mais fiel na escultura romana do que na grega. Outro elemento importante é o baixo relevo. O baixo relevo são desenhos aplicados em colunas e paredes, explicando cenas, histórias ou narrativas importantes daquela civilização. A coluna de Trajano é uma narrativa semelhante a uma história em quadrinho. Narra as conquistas de Trajano. Essa coluna funciona como uma espiral e passo a passo há a construção da narrativa dessa vitória romana. Esses baixos relevos eram aplicados nos sarcófagos romanos. Quem encomendava esse sarcófago pedia para fazer uma narrativa mitológica ou uma narrativa associada aos seus feitos durante a vida. Uma leitura de imagem importante é desta escultura, Augusto de Prima Porta. Essa escultura faz homenagem a Otaviano, o primeiro imperador romano, Augustus. O que essa escultura tem de tão importante para se destacar das outras esculturas? Ela funciona como uma propaganda política. Augusto queria se apresentar para a sociedade romana como um grande líder. A estrutura da escultura reproduz características do Doríforo. É uma cópia romana de um original grego. Essa solução de representar o corpo humano com essa sensação de vivacidade foi copiada pelo escultor romano, mas ele deu uma certa serenidade na expressão do retratado. Colocou ele em uma posição de comando, uma armadura para passar a mensagem que ele era capaz de enfrentar guerras, lutas, desafios. Toda parte da escultura tem representação dos deuses romanos. Significa que ele está recebendo as graças desses deuses. E embaixo temos um cupido em cima de um golfinho. O cupido representa a agilidade. A arte romana estava muito ligada à representação da realidade. Uma escultura feita em mármore mais tarde sofria o processo de pintura. Para entender melhor a pintura romana, é preciso entender duas técnicas: a têmpera ou
a técnica do afresco. Para fazer alguma tinta é preciso o pigmento, aquilo que dá cor. O material que funciona como uma cola desse pigmento na superfície e a própria superfície onde irá aplicar a pintura. Geralmente, a pintura era aplicada associada à arquitetura. O artista era convidado a decorar uma casa. Então, uma das coisas que eles faziam era a pintura em afrescos. Eles preparavam a parede com argamassa e antes dessa argamassa secar, aplicava a pintura. Ao secar a tinta e a argamassa, temos uma superfície que dura mais tempo. Essa superfície, geralmente feita em afresco, podiam ser melhoradas com a aplicação de ceras. E aí é o trabalho que chamamos de encáustica. Quando queremos dar brilho e tornar mais brilhante a pintura, aplica-se sobre ela. Sobre o afresco, aplica-se a encáustica. Alguns afrescos originais gregos foram encontrados em Pompeia. As famosas cidades Herculano e Pompeia foram soterradas por uma erupção vulcânica do vulcão Vesúvio. Já mencionei nesta aula. Essas duas cidades foram protegidas por cinzas vulcânicas, permitindo que os originais de afrescos chegassem ao nosso conhecimento. A partir desses originais, a pintura foi evoluindo em estilos diferentes. Existe a técnica de incrustação, que consiste na utilização da pintura para imitar materiais nobres. Aos poucos, os artistas foram evoluindo, criando uma linguagem ilusória. Ela tem um caráter decorativo, e mais tarde vão misturar elementos onde temos a decoração e a ilusão de elementos arquitetônicos, com elementos decorativos associados a cenas, paisagens e retratos. Gradativamente, ela sai de uma representação específica de materiais até a representação de elementos arquitetônicos e cenas de espaços ilusórios. Na fase mais evoluída dessa pintura, a arte romana começa a imitar ou representar pessoas. O padeiro Páquio foi resgatado de uma casa de Pompeia e representa o dono dessa casa. Uma característica dessa pintura é o alto nível de vivacidade. Roma também incorpora traços da arte egípcia, porque encontra-se retratos de múmia. Esses retratos eram feitos pelo cidadão romano, geralmente numa idade entre 15 a 20 anos. Esse retrato ficava guardado e depois era recortado e aplicado na múmia. Ou seja, eles pegavam um elemento da arte greco-romana e misturavam com uma tradição egípcia. Além da pintura, encontra-se outra forma de decorar, que é o uso de mosaicos. Nos mosaicos, é possível usar vidro, cerâmica, pedras coloridas, e elas são montadas para criar uma imagem. Utiliza-se materiais já coloridos, fragmentados em pequenas partes, que são chamadas tesselas, e junta criando uma imagem. Essas imagens podiam ser somente decorativas, geométricas ou representativas, narrando fatos heróicos ou mitológicos. Uma particularidade da arte romana é o realismo.